Torcida Colorada, se inscreve no canal. Casuais. Antes de entrar nos detalhes do Flamengo, e pegando inclusive o gancho que o Luiz usou, de toda a experiência, a vida passada dentro do clube do Maestro Júnior, vamos explicar um pouco o que o Internacional fez nas últimas 8 rodadas, somando 24 pontos. Olha como um time que era dado como fora da briga se colocou nessas 8 rodadas como hoje o grande candidato pela pontuação que conquistou. Então, o Internacional somou 24 pontos em 8 rodadas perfeitas. O Flamengo somou 13. O Palmeiras somou 13. Igualando o número de vitórias do Jesus do ano passado, hein, Rezé? Nos pontos corridos igualou o recorde do Jesus, 8 vitórias seguidas. De 8 vitórias seguidas. Não é brincadeira, não. Exatamente. E pode passar no próximo fim de semana. O Sampaoli com o Galo somou 12. A metade dos pontos do Inter. O Grêmio, menos da metade. E o São Paulo, apenas 8. Que mostra como o time foi derretendo depois que perdeu a Copa do Brasil. São Paulo foi atropelado pelo Bragantino, o São Paulo perdeu das reservas do Santos, o São Paulo empatou com o Atlético Paranaense, o São Paulo perdeu de forma categórica para o Inter na maior derrota de sua história e agora empatou com o Curitiba em casa, né? Foram 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Internacional engatou 8 vitórias seguidas, abriu a dianteira. E a vitória de ontem, maestro, é uma vitória, sim, daquelas, porque é em cima do seu grande rival, encerrando um jejum que durava mais de 2 anos, 11 jogos sem o Internacional ganhar do seu grande rival. No finzinho do jogo, é com essa vitória que o Inter segue para disputar o título, maestro. Sem dúvida. E o script não poderia ser melhor, né? Que é você ganhar do arquirrival faltando já na prorrogação, né? Na verdade, né? É lógico que, por exemplo, se você for olhar, né, que o próprio Internacional, antes dessas 8 vitórias, ele também oscilou, ele também perdeu pontos aonde, na verdade, eu acredito eles não tenham feito contas de perder, né? E, naturalmente, conseguiram recuperar com essas 8 vitórias, onde coloca o time com 4 pontos a mais. Todos os times, todos oscilaram. Mas não pode oscilar exatamente nessa parte mais importante, né? Por exemplo, voltando ao Flamengo, quantas oportunidades o Flamengo teve até agora durante o campeonato para encostar? Não foi líder em nenhum. Você sabe por que não foi líder em nenhum, André? Porque todo mundo achava, principalmente a diretoria do Flamengo, achava que iriam repetir 2019. Quando eu disse aqui no Seleção que 2019 não seria repetido, me jogaram 500 pedras, né? Pô, mas não é assim, é o melhor time, contratou, reforçou, mas só que perdeu a cabeça, o cérebro de todo aquele movimento que aconteceu em 19, além, naturalmente, da chegada de grandes jogadores que ajudaram tudo a acontecer. Dificilmente iria acontecer. E tem outra coisa. Você achar que pode repetir isso com outra cabeça comandando, com outras cabeças comandando, né? Porque cada um que vem tem as suas ideias. Por mais que diga, vou tentar fazer as coisas boas que foram feitas, você pode tentar fazer, né? Mas melhorar aquilo ali, não é. E eu estou com o Luiz com a questão, por exemplo, quando você fala a respeito do reforço. É lógico que o reforço do Pedro foi excepcional e o campo está dizendo isso, né? Mas e os outros que vieram? Deu azar com o Thiago Maia, né? Que estava fazendo realmente um bom campeonato, já ia virar, inclusive, titular, já criando até uma certa dúvida em quem seria titular. Mas e os outros reforços que vieram, que não deram o retorno que todo mundo esperava? O elenco é bom, mas na hora de você substituir, na hora de você colocar para que, não digo nem manter o mesmo nível do titular, não, esse nível ele abaixa, mas abaixa bastante e você muitas vezes tem que modificar a forma de jogar, né? Não adianta que a gente não vai conseguir achar uma coisa para dizer por isso. São várias coisas que aconteceram durante todo esse período para que, como você disse, o Flamengo não tenha, durante uma rodada, tenha sido líder do campeonato. Só que, por exemplo, eu concordo com tudo que o Luiz falou, o Maestro Júnior agora, aliás, vem falando sobre o Flamengo, só que você compara o elenco do Flamengo com o do Internacional e o Internacional, obviamente, tem menos jogador do que o Flamengo, e tem 13 rodadas de liderança.
E ganhou um jogo, assim, que o Flamengo tem tido dificuldade de vencer, que é aqueles grandes jogos. Aliás, o Internacional tem vencido os grandes jogos, né? Massacrou o São Paulo, agora venceu o Grêmio. E em comum, nessa sequência de 8 jogos seguidos vencendo o Lédio Carmona, a gente fez um levantamento, em todos esses jogos o Internacional teve menos posse de bola do que o adversário. É uma ideia de jogo. O Inter chega no campo de ataque com poucos toques na bola. E essa ideia de jogo, nos 8 jogos, foi vitoriosa, Lédio Carmona. É um time vertical, né? É um time intenso, que é prático. O Inter do Abel é um time prático e tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa do campeonato. Só isso, acho que são números convincentes. E se você fizer um paralelo com o Flamengo do Rogério Ceni, aí entrando no Abel treinador e no Rogério Ceni treinador, sem falar de relações humanas, o Rogério Ceni, ele não consegue fazer jogadores que jogavam bola muito bem há anos, como Everton Ribeiro, por exemplo, Bruno Henrique, o próprio Gabigol, jogar o que jogavam. E o Abel consegue fazer do Inter. O Inter do Abel, a escalação é muito diferente do Inter do Cudê. Esse é o primeiro ponto. E o Inter do Cudê era bom, não estou falando que era ruim não, era muito bom. Ele está conseguindo, ele montou um time novo, e ele está fazendo alguns jogadores que jogavam bem abaixo jogarem um futebol que nunca jogaram na vida. Como Moisés, por exemplo, lateral esquerdo. Está fazendo um campeonato, essa reta final de campeonato espetacular. Achou o Caio Vidal, que ontem nem jogou. Botou o João Potker para jogar. O Potker... o João Potker, que já tinha feito gol no Galo, fez gol contra o Fortaleza e ontem quase fez o gol, acabou sendo substituído, ele errou, ficou nervoso, o Abel acabou substituindo. Os dois o menino Lucas Ribeiro, que também era um zagueiro que quase não jogava, por necessidade, o Abel botou em campo e ele está respondendo. Ele recebeu o Rodrigo Dourado, depois de anos, o Rodrigo Dourado está jogando muito bem, efetivou o Praxedes como titular. O Praxedes é um jogadoraço, como joga bola o Praxedes. E, basicamente, deu confiança ao Yuri Alberto, que está fazendo um campeonato espetacular. O Cudê estava começando a usar o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não só cobriu o vazio do Guerreiro, mas também do Galhardo, que o Galhardo não joga algumas temporadas, algumas rodadas e não estava bem. E voltou a apostar muito alto e ter retorno com o Edenilson e principalmente com o Patrick, que está vivendo com o Abel o melhor momento dele no Internacional. Principalmente o Patrick, como está jogando bola o Patrick. Então, o Abel fez um time novo, e um time que está jogando muita bola. Não é um time brilhante, não é um Real Madrid galáctico, mas é um time intenso, que sufoca o adversário, que acredita, que tem uma bola vertical, que os jogadores estão voando fisicamente, então com muita confiança. A marcação é dobrada o tempo inteiro. É legal de ver o Inter. Tem algumas coisas que são parecidas até com o Inter do Cudê, que também era bom de ver jogar. Eu acho que o Abel, o mérito dele foi ter redescoberto alguns jogadores e descoberto outros, que o Cudê não usava tanto, como é o caso do Praxedes. Não sei se o Inter vai ser campeão, mas o trabalho do Abel é excepcional à frente do Inter. Ano passado, ano retrasado, quando o Abel não vinha de bons resultados, ano retrasado e passado, algumas declarações dele chamaram a atenção, despertaram a ira de alguns torcedores. Então, na época, no Flamengo, ele disse que o Beira-Rio era o estádio mais bonito do Brasil, disse que perder era normal. No Vasco, disse que foi lindo, cara, essa frase que ficou marcada depois de uma derrota num clássico contra o Flamengo. Agora, no Internacional, o Abel segue com a mesma sinceridade, mas como o time está ganhando, tudo no futebol é uma questão de resultado. Essa sinceridade é aplaudida do líder do campeonato. Ele falou que o 5-1 foi um acidente em cima do São Paulo e ontem disse que o Grêmio jogou melhor no Beira-Rio. Dá uma olhada. Nós temos aquilo que o homem pode ter como uma virtude, que é quando cair, procurar levantar imediatamente. E nós levantamos. Quer dizer, quando surgiu o gol, já tínhamos a notícia de que os resultados tinham sido bons para a gente. Bastava um empate. Eu fui ali no lado do campo e falei para eles, os resultados são ótimos para nós. Não, vamos tomar um segundo gol, não sei o quê. Nós fomos buscar o segundo. Muito boa atitude de jogadores. E acho que, a nível de lance de gol mais claro,
Nós tivemos a do primeiro tempo, bateu na trave, a do segundo com pego. Mas o Grêmio, eu acho que com a bola fez um jogo melhor que nós. Nós não vamos esmorecer, porque nós sabemos o quanto é difícil um campeonato brasileiro. Eu gostaria que vocês também soubessem disso, do quanto é difícil. Você acha que é um jogo mole? É um jogo fácil? Jogar com o Bragantino? Um time que ganhou de 4 de São Paulo? Vocês fizeram um estardalhaço danado. O Inter ganhou de 5. O resultado mentiroso. Isso acontece 40 e 40 anos. Agora o Bragantino ganhou jogando em casa. Nós não entramos com respeito, a gente quebra a cara aqui dentro. Se o Abel faz uso da sua habitual sinceridade no momento ruim, pedra no Abel. Como é o líder do campeonato, a sinceridade é aplaudida pela inteligência média do futebol brasileiro. Mas Rizek, você sabe... Oi, Lédio Carmona, por favor. Queria ter um filho assim. Queria ter um filho. Sou muito teu fã. Prefiro que nem o Lédio ou que nem o Abel? Não, que nem o Abel, eu queria de paizão mesmo, né? Tá. E o Lédio de irmão, pelo menos. O Lédio é um querido. O Júnior, já me declarei ontem na transmissão, porque eu tô com uma saudade do Júnior, faz um ano que eu não vejo o Júnior pessoalmente. Meu parceiro de quase todo dia aí nesses últimos anos, nessa última década. A recíproca é verdadeira, você sabe disso, né? Obrigado, irmão, obrigado, maestro. E o Lédio também, da mesma forma, né? O Lédio é um querido. Mas eu ia dizer o seguinte, o futebol brasileiro tem tanta peculiaridade que o Abel, ele realmente... Ele é um especialista. Bom, deixando claro que ele fez trabalhos de longo prazo em brasileiros importantíssimos. No brasileiro dos jogos anulados, que você é um dos responsáveis por levantar aquele crime que acontecia no futebol brasileiro, André Rizek, de 2005, né? Que o Corinthians terminou campeão, mas naquele ano o Fluminense disputava, o Abel técnico do Fluminense disputava o título quando surgiu toda aquela confusão. Ele estava a um ponto do Inter, que era o líder, e tinha um jogo direto entre eles em Porto Alegre naquela semana. Então o Abel tem traquejo com ponto corrido. E depois ele é campeão num dos campeonatos com o Fluminense e terceiro no outro. Então ele sabe como é difícil. Então, primeira lição, ele conseguiu, com a sinceridade de sempre, manter os pés no chão. E isso é tão importante numa hora dessa, porque é o que disse o Júnior há pouco. Ninguém pode garantir que o Inter vai ganhar os 7 jogos que faltam, ou que nenhum dos outros postulantes, né, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, esses times podem emplacar uma sequência de vitórias. Claro que pode. Então o Abel, ele tem como os jogos que restam para o Internacional, jogo do Bragantino, que ele já lembrou a goleada que aplicou no São Paulo e no Vasco, né? Aí tem um Atlético Paranaense fora de casa, que ontem fez um jogo taticamente impecável contra o Flamengo, né? Depois joga em casa com o Sport, que ontem dominou o Bahia de ponta a ponta e ganhou sem dúvida nenhuma, tentando arrancar para não ser rebaixado. Joga em São Januário, o Vasco já deixou claro contra o Atlético o que pode fazer. O Vasco fez um jogo dentro das suas possibilidades perfeito no sábado, nervosíssimo. E aí tem um confronto contra o Flamengo no Rio, dependendo de como tiver, se tiver um empate no meio, o Flamengo emplacar vitórias, o Flamengo pode estar a uma vitória de igualar o número de pontos e o número de vitórias. Mas como disse o Lédio, o Inter tem um saldo de gols absurdamente maior. Não estou com a classificação aqui agora, mas o Inter é melhor ataque, segunda melhor defesa, tem 20 de saldo. Tem uma diferença brutal no saldo de gols, que também ajuda nessa hora num campeonato tão equilibrado. E vai fechar em casa contra o Corinthians, que é um jogo bem emblemático. O ano que o Corinthians caiu, por exemplo, foi um jogo no Rio Grande do Sul, o último jogo da rodada. Não vai acontecer esse ano, pelo contrário, o Corinthians luta pela Libertadores. Se ganhar do Bragantino hoje, aliás, que jogão à noite no Premier, né? O Corinthians praticamente dá um passo decisivo para brigar pelo G7. Está com jeito de dizer G7, não de G8, né? Ô Luiz, o Inter então, tem saldo de 25. 25 de saldo. 25, então. Contra 18 do São Paulo, 12 do Flamengo, 13 do Galo, 14 do Palmeiras, 13 do Grêmio. É muito saldo. Aí a classificação. É impressionante o saldo, é impressionante. É um saldo de 25, né? Com 55 gols marcados e um time que não joga a maior parte do tempo com a bola. E 2 vitórias a mais, Luiz. Que podem ser isso, uma, mas né? Isso, pode exatamente. Porque o Flamengo ganhar o jogo atrasado,
O Flamengo ganhar o jogo atrasado, né, Lédio? Tô falando do Flamengo porque ele tá à frente do Grêmio, né? Ele fica 4 pontos no líder e a 1 vitória. Mas mesmo que ele ganhe do Internacional, ele ficaria a 1 ponto do Internacional com o mesmo número de vitórias. E aí muita gente ontem lembrava que, no caso do Flamengo, na situação que o jogo se configurou, talvez o ponto que vinha ganhando antes de sofrer o segundo gol fosse importante, embora não mudasse essa conta por causa do saldo de gols, né? Ele não dependeria só de cima, tirando um saldo de 10, de 11, aí seria quase impossível. Mas então, só para completar o raciocínio sobre o conceito do técnico, como no Brasil o técnico tem que saber reagir no meio do furdunço, e os técnicos brasileiros, eles sabem fazer isso. Prova o Luxemburgo agora no Vasco e agora mais do que nunca o Abel no Inter. Porque é difícil para um técnico estrangeiro chegar no meio da confusão. Mas minha filosofia, eu preciso de 40 dias de pré-temporada. Meu amigo, aqui não é assim que funciona. E não vai ser. E não vai ser quando eu digo que a CBF deveria, ela, ser protagonista de uma campanha de vacinação, porque a sociedade desobediente não vai usar máscara. Não vai. Você sai na rua, as pessoas botam a máscara quando entram no ônibus ou quando entram no lugar fechado. Então é mais fácil você convencer as pessoas que, vamos vacinar todo mundo, mesmo que você não queira usar máscara. A CBF devia assumir essa questão. Minha cabeça ficou muito louca essa semana com tudo que aconteceu. Eu fiquei sufocado por falta de oxigênio também. Mas é isso. Então o Abel, ele é tudo isso. Ele é esse pacote. E por isso deu tão certo. E sem contar que ele voltou para casa. O Abel, no Internacional, ele está em casa. E isso conta muito. O Inter é um time... A maioria dos grandes brasileiros são assim, né? Você vê que o Renato tem conhecimento do que é o Grêmio, então ele chega, sabe o que tem que fazer, sabe como vai ser a resposta, que é o que não acontece, por exemplo, com o Rogério no Flamengo. O Rogério está aprendendo o que é o Flamengo. O que é o Flamengo Clube, como que as coisas acontecem, o que você tem que respeitar no dia a dia, o que você não tem, o que pega bem nessa coletividade, pega bem no bom sentido nessa coletividade, e o que não pega. Então o Abel sabe tudo disso. O Abel é um pacote perfeito para o Inter nessa hora. A escolha foi correta. E a força mental desse time, por exemplo, tratamos aqui como 6 candidatos ao título. Se o Campeonato Brasileiro fosse um mundo à parte, só com esses 6 se enfrentando, o Internacional tem, com sobras, o melhor desempenho entre os times do G6 quando se enfrentam entre eles. O aproveitamento é 62,9%, 63% para arredondar. O Inter não perdeu nenhum jogo para São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Não perdeu nenhum jogo. Ainda vai encarar o Flamengo. É o último que resta para o Internacional. O São Paulo já tem 2 derrotas, aproveitamento de 52,4%. O Atlético Mineiro, 3 derrotas, aproveitamento de 51,8%. O Palmeiras não vai bem nesses duelos, 29,16% de aproveitamento. O Flamengo vai pior ainda, 28%. E o Grêmio é o pior desses times quando encara as equipes do G6. E o Renato, ontem, o derrotado do Grenal, teve uma postura... Achei bem triste a postura do Renato, sabia? Roda o que disse o Renato depois do jogo. O que não pode mais acontecer no Brasil é essa vergonha do cara do VAR decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. Porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da dele. Mas o VAR decide. Foi pênalti? Não foi pênalti. Então eu pergunto para você, já que em algumas vezes o clube foi criticado, eu fui criticado, o presidente foi criticado, o Grêmio foi criticado, por não querer nada do Campeonato Brasileiro. Isso nunca houve. O Grêmio sempre quis ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem que continuar disputando o Campeonato Brasileiro? Se o presidente me autorizar, vai jogar transição. Porque essa vergonha aqui a gente não precisa passar, né? Vamos botar a transição para jogar. Não quer que o Grêmio seja campeão? É carta marcada? É o Internacional que tem que ser campeão brasileiro? Ninguém está tirando os méritos do Internacional. Mas todo mundo viu o que aconteceu hoje aqui. E aí, mais uma vez eu falo para vocês, o Grêmio tem que continuar disputando o Campeonato Brasileiro? Ou se preparar somente para a Copa do Brasil? É só o presidente me dar ok. E aí a gente vai dar razão para vocês. O Grêmio não quer nada do Campeonato Brasileiro. Para ver isso aí, é melhor ficar treinando. Pelo que apurou o Paulo Vinícius Coelho, a direção do Grêmio não dá ok. Até porque o Grêmio tem que somar pontos para jogar a Libertadores do ano que vem, coisa que ainda não está garantida. Ele pode ganhar a Copa do Brasil direto para a fase de grupos. Fala, Lédio. Pois é, eu achei... Vamos remeter isso à cabeça quente do Renato, que foi uma declaração, na minha opinião, desastrosa. Ele não se incomodou quando o árbitro, no jogo de ida contra o Santos na Libertadores, marcou um pênalti
bem parecido aos 46 do segundo tempo a favor do Grêmio. E o jogo foi 1-1. Enfim, o VAR está ali para isso, cara. Entendeu? Isso, daqui a pouco a regra é clara, vai discutir, mas... Enfim, eu acho que ele tem até, Luiz, direito a poupar alguns jogadores. Evidentemente que ele tem que apostar tudo na Copa do Brasil agora, botar time de transição, fazer esse tipo de discurso, não tem nada a ver. Ele não tá apontando contra a CBF, ele está apontando contra o torcedor, contra o consumidor, contra o evento. Para você foi pênalti, Lédio? Em si. Eu acho que foi pênalti. Então, mas eu acho que foi importante, pênalti Lédio, e acho que foi pênalti no Ferreira. Também, acho que também foi pênalti no Ferreira, mas não justifica isso tudo que ele falou. E deixa claro aqui, o pênalti foi marcado em campo pelo Luiz Flávio Oliveira. Em campo. A única certeza que dá para ter sobre esse lance é que nenhuma imagem que surgiu da nossa transmissão mostra com clareza que não foi pênalti. Nenhuma imagem que a gente tenha disponível é suficiente para dizer que o árbitro de campo errou. Nenhuma imagem. Pelo contrário, as imagens que a gente tem, para mim, também foi pênalti. A imagem de ontem do troca que o Sandro trouxe, que ele mudou a opinião. O Sandro, o Meia-Hit, ontem no troca de passe, ele trouxe uma imagem de trás do gol que ele diz que o Kahneman faz, a bola bate primeiro no braço e ele faz a tal de alça de xícara. É isso. Que é uma expressão usada pelos caras. E o Sandro, que tinha dito na transmissão do Premier que achou que não seria pênalti, mudou de opinião. E o Renato, obviamente, no vestiário, ele tinha... Eu lembro o Júnior Baiano na Copa de 98, né? Que surgiu uma imagem 3 dias depois, que o Júnior fez pênalti no jogo contra a Noruega. Todo mundo massacrou que não foi pênalti e depois apareceu uma imagem mostrando que o Júnior Baiano segurava o cara pela camisa. E aí todo mundo teve que voltar atrás, dizendo que realmente foi pênalti. A imagem, ela, na minha opinião, ela é esclarecedora, sim. Ela não é mais tão clara como a do Júnior Baiano na Copa de 98, mas deixa muito claro que, primeiro, o Kahneman está segurando, né? Mas aí, tudo bem, a bola não tinha ainda partido para ali, beleza. É o jeito dele mesmo, né? Mas ele bota o braço, essa imagem, na minha opinião, é esclarecedora. E só para contextualizar que o Renato, no vestiário, ele não sabia dessa imagem ainda. E, aliás, muitos companheiros da mídia convencional, ontem à noite, repercutiam o pênalti como mal marcado por conta de não ter essa imagem, que, na minha opinião, ajudou muito ontem no troca de passes a esclarecer esse lance, que é importantíssimo para o campeonato. Imagina, Luiz, porque não é só a questão dos pontos, né, Lédio? A questão é moral. O Inter viveu a sua semana de ouro. O Inter goleou o São Paulo líder e ganhou um Grenal depois de 11. Ô, Lédio, só para dar complementar, Lédio, um segundinho. Né? O posicionamento do Luiz Flávio, ele é tão bom que não precisaria de VAR, gente. Tá? Quer dizer, se você olhar, se repetir a imagem, você vê o posicionamento dele. Ele está de frente para a jogada, quer dizer, ele não tem ninguém cobrindo a sua visão. Quer dizer, ele marcou com uma certeza. É porque o VAR ele tem que aparecer quando tem pênalti, quando tem gol. Mas o posicionamento do Luiz Flávio, ele está perfeito na jogada. Quer dizer, não precisava de nenhum VAR. Dizer que o VAR marcou o pênalti, acho meio exagerado, sabia? Também acho. E o Lédio opinou que o juiz deixou de marcar um pênalti para o Ferreirinha. Vamos rodar o lance também. Achei que foi pênalti. Achei que foi. É contigo, Lédio. Então, vamos ver lá, ó. Lance com o Nonato. Para mim foi pênalti. Lance ignorado pelo árbitro de campo e que não mereceu a chamada do VAR. Por essa imagem parece pênalti. Mas, enfim, vamos lembrar o primeiro turno, né, Luiz Roberto Júnior? O Flamengo empatou com o Grêmio por 1-1 no Maracanã. Também gol de pênalti no final, numa mão do Kahneman também, né, cara? Mas de toda forma, ameaçar sair do campeonato, jogar com o Sub-23, sendo que você tem que disputar vaga pela Libertadores, o seu rival direto é o líder, quinta-feira você encara o Flamengo. Uma derrota do Grêmio para o Flamengo pode impactar diretamente na liderança. Mandou mal pra caramba o Renato. Fala, Lédio. O Grêmio está no G6, tá? Aí pode vir. Ceará está chegando, o Corinthians está chegando, o Fluminense está chegando, o Bragantino, que é um time bom, o Abel tem toda a razão,
sobre o jogo de domingo, pode chegar, ele não está garantido na Libertadores 2021. Ele tem que ganhar a final contra o Palmeiras. Quem garante que ele vai ganhar a final da Copa do Brasil? Então ele tem que somar pontos. Eu gosto do Renato, acho que ele faz um trabalho fantástico, acho que ele jogou o Campeonato Brasileiro à Vera, ele tem razão, ele jogou a Vera mesmo, diferentemente de outras temporadas. Agora, cara, perdeu um clássico, ele ganhava há 11 jogos, ele não perdia para o Inter. Perdeu, aconteceu, lances polêmicos, não carecia esse discurso. Eu queria falar um pouquinho sobre a entrevista do Abel. Eu acho que foi uma entrevista diplomática. Eu não acho que o Grêmio jogou melhor que o Inter. Eu acho que o jogo teve 4 etapas. O primeiro tempo, os 20, 25 minutos foram do Inter. Depois o Grêmio dominou o primeiro tempo. E no segundo tempo a mesma coisa. Os 20 primeiros minutos do Inter e depois Grêmio. Foram 4 fatias de pizza, 2 para cada lado. Agora, concordo com ele e concordo com o Luiz Roberto. Na bola, em questão de posse de bola, de trato com a bola, o Grêmio vai ser melhor que o Inter. Vai ser melhor que o Inter. Agora, o Inter tem uma intensidade, uma verticalidade, um objetivo pelo gol que o Grêmio não consegue ter. São estilos diferentes. E dessa vez o Inter levou vantagem. Achei o jogo muito igual. Acho que o Abel tentou ser diplomático ali, até para tentar baixar um pouquinho a fervura. Agora, até bom destacar, né, Lédio? Fala, Maestro. Oi, Júnior, por favor. Não, Luiz, eu ia falar o seguinte, porque a gente viu, né, o Abel em certos momentos, né, essa diplomacia que o Lédio falou, mas eu acho que dá para você incluir ali um pouco de humildade, né? Porque o Inter vem interpretando os jogos, né, de uma forma diferente de jogo para jogo, né? A gente viu o Inter contra o São Paulo no tal 5-1, que realmente vai demorar 10, 15 anos, não sei, para acontecer novamente, porque são 2 equipes muito parelhas e você golear fora de casa um adversário da qualidade do São Paulo não é toda hora que acontece, né? Mas ele vem interpretando cada jogo de uma maneira, né? E eu acho que o jogo de ontem, tudo bem, aquela história de jogar em casa, então ela praticamente te obriga a sair para o jogo. Mas ele soube também, no momento, né, aquele negócio de saber sofrer, porque se você for olhar, o Grêmio teve oportunidade, né, aquela cavadinha do Diego por cima do Lomba, que passou a 2 metros ali, quer dizer, jogadas esporádicas onde o Grêmio, mesmo com toque de bola, com outro tipo de jogo, ele consegue criar as oportunidades. Porque quando você vê o Renato falando assim, parece que o Grêmio jogou mal pra caramba. Não jogou mal, né? Ele jogou um jogo igual, né? Onde as oportunidades apareceram por 2 lados e, na verdade, falta de atenção, falta de concentração no final do jogo, porque a primeira cabeçada do gol de empate ali é posicionamento, né? Ainda mais num time que se coloca bem, num time que tem o Kahneman como jogador que nas bolas aéreas, como o Luiz falou, que usa o braço como poucos, na manha, né? E terminou tomando esse gol que depois redundou no gol da vitória do Inter. Isso é um erro de posicionamento, tá vendo? Os 2 podiam caber. O Kahneman esticou o braço aí. Olha lá, olha o Kahneman tentando defender com o braço. Ela, vai, Kahneman! Quase que ele consegue. Parece uma defesa de vôlei de praia, ele tentando pegar a bola, né? E a ele imagem... tem uma sedução de botar a mão na bola. A imagem que você se referia, Luiz, a imagem que você se referia tá na ponta da agulha, ó. Pela imagem da transmissão, eu já achei pênalti, confesso, a primeira. Mas a imagem que você se referia é essa daqui, ó. Olha o movimento do braço lá. Inclusive tem ela depois, atrás do gol, na participação do Sandro ontem no troca de passes, né? Enfim... Depois que ela bate ali no corpo e na coxa, né? E o movimento do braço, né? Não é o braço está colado no corpo. Gente, é como disse o Lédio, o jogo contra o Santos, né? No cruzamento do Vitor Ferraz, que a bola bateu no braço de quem que foi mesmo, Lédio? Do lateral do Santos que estava jogando aquele dia? Acho que foi aquele Vinícius Balieiro. E ele... o Vinícius, ele tenta tirar o braço. É mais, digamos, clara a intenção
Aí, mais uma vez a imagem lá por trás, ó. Primeiro no braço, ó o braço, alça de xícara, total. Alcinha de xícara, total. E o Grêmio que tem, no alça de xícara, o pênalti mais marcante da sua história, marcado pelo Djalma Beltrame nos aflitos, que o Náutico perde, né? O goleiro defende e o Anderson depois faz o gol com o Grêmio com um monte a menos e a batalha dos aflitos. Aquele pênalti, a briga até hoje, né? É a mesma coisa, é uma alcinha de xícara, parece que persegue o Grêmio. Nos números do jogo, Lédio e Júnior, sobre a questão de como o Inter... A posse de bola, o Inter teve 47 contra 53 do Grêmio. É quase que um empate, vai 19 minutos contra 18. É quase que um empate, mas em finalizações foram 15 do Inter contra 9 do Grêmio. Então, quer dizer, é bom a gente relativizar também que o Inter é só reativo, né, Lédio Júnior? Não acho que seja reativo. Eu acho que é um time com muita intensidade. Não acho que ele seja reativo, não. É um time pragmático. É um time que joga vertical. Isso aí. Ele não tem. Ele joga de acordo com o que o jogo apresenta, né, Led? Exatamente. Ele não tem um toque de bola. O jogo do Grêmio. Quer que você seja reativo. Você é reativo. Mas não há demérito algum em ser um time de contra-ataque, né? Pelo contrário. Nenhum. Então, é bonito pra caramba o time que faz contra-ataque. André, aí é que eu falo a história de você interpretar o jogo como ele está acontecendo. E que quando você sente até uma queda emocional do adversário, aí você começa a fazer aquela marcação lá para não deixar, para você obrigar o erro do adversário, né? Para você, inclusive, ganhar mais confiança. Quando você está sentindo um bom momento do adversário, não tem, é a humildade de voltar e pega todo mundo, não deixa jogar, que é para você tentar ser exatamente um time reativo em certos momentos do jogo. Demérito é você, com o elenco que tem o Flamengo, virar chacota até para seus adversários. Ninguém ousava fazer chacota com o Flamengo do ano passado. O Flamengo era um time temido no ano passado. O Thiago Galhardo, depois da vitória no Grenal, eu sei que ele pode pagar caro por isso, caso tenha uma reviravolta, foi às redes sociais e gastou o time carioca que compete com o Internacional pela liderança e pelo título do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada. Bom, mandou um cheirinho ali na live que ele fazia depois do jogo. Responda por isso, Galhardo, caso o Flamengo não alcance o Internacional. Agora, como é que vocês viram a situação? O Flamengo tinha feito um jogo contra o Palmeiras